Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais um plantão de notícias e você acompanha conosco as seguintes manchetes. Liz Truss anuncia renúncia no Reino Unido após 44 dias no cargo. Supremo Tribunal Federal confirma suporte público gratuito para as eleições de segundo turno. Marinha treina fuzileiros navais para a Operação de Paz da ONU. E o governo alerta para o aumento de casos de doença causadas por carrapatos. E a Anatel tem novas regras para impedir o telemarketing abusivo. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emir e o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Você confere tudo agora no Plantão de Notícias. A premier britânica Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra após apenas 44 dias no cargo nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, com o anúncio feito por Truss nos arredores do Downing Street, ela será a primeira-ministra com o mandato mais curto da história do Reino Unido. Truss, que substitui Boris Johnson no comando do país há apenas 6 semanas, vindo sofrendo uma forte pressão para renunciar após um polêmico plano econômico que gerou revolta no mercado e dentro e fora do seu próprio partido. Ao fazer o anúncio, Truss disse que conversou com o rei Charles II para notificá-lo de que está renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador. Ela se encontrou com o presidente do comitê de 1922, que define as regras eleitorais para a legenda Graham Brand, onde eles, abre aspas, concordaram que haverá uma eleição de liderança a ser concluída na próxima semana, fecha aspas. Acompanhada de seu marido, a primeira-ministra fez um pronunciamento na porta do Downing Street, sede do governo do Reino Unido em Londres, dizendo já ter informado a renúncia ao rei Charles. E o STF confirmou transporte público gratuito no segundo turno. O Supremo Tribunal Federal, o STF, formou no dia 19 a maioria de votos para confirmar a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que liberou o transporte gratuito público no segundo turno das eleições, que acontece no domingo, dia 30. Acompanhe conosco. O Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, então, confirmou aquela decisão individual que havia sido tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e que a gente falou, inclusive, aqui, e que liberou, então, o transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Com isso, prefeitos e o governo do Distrito Federal não podem ser processados por improbidade administrativa, caso forneçam transporte de graça lá no dia 30, segundo turno das eleições. Mas é facultativa essa decisão e depende de cada gestor. Apenas os municípios que já fornecem o transporte, de graça aos domingos ou em dia de eleição é que não poderão suspender esse benefício no segundo turno. Além disso, a decisão obriga que seja mantido no domingo do dia 30 a mesma quantidade de veículos aí usados durante a semana. E a Marinha do Brasil, durante toda a semana, promoveu um treinamento especial para atender às operações de paz da Organização das Nações Unidas, a ONU. E o evento aconteceu no Rio de Janeiro. Grupos de elite de fuzileiros navais treinaram o desarmamento de bombas e fez simulações de combate. Com vasto histórico de participação em missões de paz, tropas da Marinha do Brasil passam por um novo treinamento para integrar as forças da Organização das Nações Unidas. O país é o único a possuir uma força de reação rápida de nível 3, a mais alta classificação operacional da ONU. Todo o processo de ida para uma missão de paz, ele se inicia com consultas informais da ONU com vários países. Esses países, de acordo com a sua situação, eles sinalizam se tem condições de ir por os mais diversos fatores, inclusive fatores econômicos pesam sempre também, e com isso
Ao final é feita uma consulta formal e aí sai uma resposta formal também. No total, o Brasil já participou de 50 missões de paz em diversas regiões do mundo, com mais de 60 mil militares e policiais militares enviados para resolver conflitos políticos e sociais e prestar assistência humanitária. A mais longa missão brasileira foi a do Haiti, que durou 13 anos e contou com mais de 30 mil soldados brasileiros. Nosso papel é olhar as coisas que estão acontecendo no mundo e estarmos prontos para isso. E é assim que nós fazemos todo o nosso treinamento. E uma notícia importante, se trata agora de saúde pública. O governo alerta para o aumento de casos de doença causadas por carrapatos. O Ministério da Saúde alertou para o aumento de casos e mortes por febre maculosa, principalmente na região sudeste, até o dia 22 de setembro. O Brasil registrou 67 casos com 18 mortes. Além de evitar o contato com carrapatos, é preciso intensificar o cuidado com os pets, os animais domésticos. Acompanhe essa notícia. Os carrapatos estrela ou micuim podem ser capazes de transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. Eles se hospedam em humanos e animais, como bois, cavalos, cães e capivaras. O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e óbitos pela doença, principalmente na região sudeste. Até 22 de setembro, o Brasil registrou 67 casos com 18 mortes. A febre maculosa apresenta sintomas muito parecidos com outras doenças, como dengue e covid. O paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, além de dores abdominal e muscular, inchaço e manchas pelo corpo. O diagnóstico precoce e o tratamento com antibiótico ajuda na recuperação sem sequelas. O diagnóstico diferencial tem que ser feito com sarampo, com dengue, com rubéola, com meningite, tá? Então, é uma doença de difícil diagnóstico, porque ela é muito semelhante a uma série de outras doenças. Segundo o Ministério da Saúde, ao entrar em locais de mato, é importante usar calças, mangas compridas e botas. E como alerta especialista, fique atento caso seja picado por carrapatos e apresente qualquer sintoma da doença. E essa aí é para você que está com o seu celular e é importunado a todo minuto. A Anatel divulgou novas regras para impedir o telemarketing abusivo. Entre essas medidas estão o reforço das punições às empresas responsáveis pelas chamadas inconvenientes. A partir de 3 de novembro, serão bloqueadas por 15 dias as empresas que gerarem pelo menos 100 mil chamadas curtas por código de acesso em um único dia. Aquelas chamadinhas curtas, né, de mais ou menos ali uns 3 segundinhos, que quase nunca ninguém atende do outro lado. Eu recebo uma média de 5, 6 por dia. Segundo a agência, o abuso dessas ligações configura uso indevido dos recursos de numeração e uso inadequado de serviços de telecomunicações. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. E de volta a esse segundo bloco, você confere as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão, os bastidores da notícia com Carlos Emir Laranjeira. Seja bem-vindo, Emir. De volta agora dessa intervenção cirúrgica, que comenta nesta edição as últimas medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Eleitoral, que começam uma operação de censura, isso mesmo, de censura, principalmente às emissoras de TV. Confira os comentários.
Está começando mais um Bastidores da Notícia. E hoje, infelizmente, parte da imprensa brasileira está em luto. Exatamente. TSE censura a Jovem Pan News, os seus jornalistas, os seus comentaristas, de pronunciarem certas palavras, na verdade são 4 ou 5 palavras, que retratam a personalidade e o que aconteceu no passado, num passado recente, de governos anteriores. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, dos direitos e das garantias individuais, garante a sua liberdade de expressão, sua liberdade de opinião. No artigo 220 da própria Constituição, garante o direito da livre imprensa, de poder expressar o seu pensamento, de poder noticiar. O que estamos vivendo no Brasil hoje é um estado de exceção, é um absurdo. Eu, como jornalista, me sinto censurado também, me ombreio junto à Jovem Pan, porque várias postagens minhas também já foram canceladas no Instagram, no Twitter, por falar a verdade, não criar narrativas como esse grande consórcio de mídia extremista, militante, que vem tentando manipular a opinião popular, tentando apagar o passado e reescrever a história, contando história sem H. Esse Brasil que nós queremos para o futuro, um Brasil de censura, aonde um órgão, por ofício, veda a liberdade de expressão de uma emissora de televisão. Isso já é censura. Nós já estamos num estado de exceção. Venezuelamos já, e eu não sei, já viramos a Nicarágua? Que parte da história eu perdi nessa mudança de regime repentina? A pior ditadura que existe é a ditadura da toga, porque contra ela não tem com quem recorrermos. E isso está, infelizmente, acontecendo aqui no Brasil, a mando de um partido político e acatado por uma Suprema Corte que deveria ser a guardiã da Constituição brasileira, mas, na verdade, hoje em dia, é um partido político. É claro, nítido e notório o lado em que eles estão e quem eles querem reconduzir de volta à cena. Censurado, porque não pode falar. Hoje, teve uma reunião do Alexandre de Moraes com todos os donos de redes sociais, os representantes, onde foi assinada uma resolução, pasmem, senhores, que agora o TSE pode diretamente cancelar contas em rede social sem a manifestação do Ministério Público Federal. Quer dizer, a ditadura da toga está instaurada no Brasil. Eu quero aqui deixar minha solidariedade aos amigos jornalistas da Jovem Pan, aos funcionários da Jovem Pan. Nós aqui da Rede TV+, TV Arte HD, nos solidarizamos com vocês e sofremos juntos essa censura que, para muitos da imprensa, tem muita gente aplaudindo, o que, na verdade, devia ser uma repulsa geral. É um absurdo você querer calar previamente a imprensa, sendo que você tem os processos legais, os devidos processos legais, caso você se sinta ameaçado. Fora isso, tem a Brasil Paralelo também, que eles querem cancelar a conta do Brasil Paralelo, uma empresa 100% nacional de streaming, com mais de 400 mil assinantes. Não tem dinheiro público, só porque tem um conteúdo conservador e fala a verdade. Que Brasil nós queremos? Que Brasil você quer, eleitor? Porque essa censura que pegou a imprensa, ela vai chegar em você, vai chegar em todos, até nesse consórcio que aplaude. Meus sinceros pesares à população brasileira por ter cerceado, o TSE ter cerceado o direito a você ter a informação de verdade. Carlos Emílio Laranjeira,
para a Rede TV+, TV Arte, HD. E na sequência você fica então com as notícias locais com Maurício Aragão. Operação no município de Magé vai direto ao ponto do Detran, onde acontecem irregularidades. Feira Eco Ostras encerra a semana de ciência e tecnologia. Prefeitura de Teresópolis se pronuncia sobre o corte da barra. E a polícia prendeu 6 pessoas em operação contra a maior quadrilha de clonagem de veículos roubados do estado do Rio de Janeiro. Inclusive uma ex-funcionária terceirizada do Detran que desviava espelhos de documentos para esquentar os carros adulterados. Agentes saíram para cumprir 17 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão nesta quinta-feira, dia 20. E logo na parte da manhã, 6 pessoas já haviam sido detidas. Uma dessas pessoas é Hortência de Barros Walter, ex-funcionária de uma prestadora de serviço. Segundo as investigações, Hortência, moradora de Magé, onde foi presa, desviava os espelhos, que são as matrizes de documentos nas quais os dados são impressos. Ela desviava esses espelhos do departamento para o bando organizado. Os criminosos agiam nas regiões metropolitana, dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense e até mesmo em estados vizinhos, como São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. O delegado Ângelo Lages, que durante muito tempo atuou no município de Magé, junto com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, estiveram iniciando a investigação após a prisão em flagrante por receptação de Silvio Ricardo Martins Aguiar. Na época ele foi detido com um veículo Kia clonado. O delegado lembra que na época chamou atenção o fato de que, apesar do veículo ser clonado, o documento era original do Detran. E aí começaram as investigações que resultaram na operação batizada de Clone. Na segunda-feira, dia 17, no corte da Barra do Imbuí, na Avenida Presidente Roosevelt, uma ligação importantíssima entre o centro da cidade e os bairros da região da Barra, houve uma queda de uma pedra que atingiu um veículo de uma motorista que passava pelo local. Ela fez a denúncia, reclamou junto aos órgãos competentes e nesta quarta-feira à noite, quase no finalzinho do dia, a Prefeitura de Teresópolis emitiu uma nota dizendo que o referido trecho da Avenida Presidente Roosevelt atualmente faz parte da BR-495, a Teresópolis e Itaipava, e sua manutenção é de responsabilidade do governo federal. Diz ainda que o DENIT, responsável pela administração daquele trecho da rodovia, já fez contato com a proprietária do veículo atingido e anunciou que vai ser responsabilizado pelos reparos. A nota da Prefeitura fala de monitoramento permanente durante períodos de chuvas, que surpreendeu por não ser um dia de chuva e ter caído um fragmento da pedra que atingiu o veículo. Diz também que a Prefeitura já lutou pela desafetação, ou seja, passar a responsabilidade de 3 quilômetros da rodovia para o município de Teresópolis. E falou ainda em licitações para a construção de obras de contenção naquele local. Realmente, essa notícia da última segunda-feira deixou muito assustados os moradores de Teresópolis que têm que transitar por aquele local. Falando agora de Magé, onde mais uma comunidade recebe obras do governo municipal. Dessa vez, os moradores da Rua 12, Nova Marília, no 1º distrito, comemoraram a chegada do asfalto no bairro. A via foi a primeira e, segundo a Prefeitura, várias outras serão pavimentadas naquela região. O secretário municipal de Infraestrutura, Marco Pereira, esteve na obra e comentou que o Cantão, localidade também ali de Nova Marília, terá 12 ruas asfaltadas futuramente. Segundo o secretário, o projeto já está licitado, está sendo levantado o canteiro de obras por lá. Diz ainda o secretário que as intervenções em Nova Marília são uma determinação do prefeito Renato Cozzolino para melhorar a qualidade de vida daqueles moradores desta região de Magé. E a produção científica dos alunos da Rede Municipal de Rio das Ostras ganha espaço nesta sexta-feira, dia 21. Será a Sexta-feira Eco Ostras,
que vai premiar e, lógico, expor os trabalhos dos estudantes em uma programação recheada de criatividade com o tema Transformando o Mundo através do Autocuidado. A ação vai acontecer na nova sede do Núcleo Pedagógico no bairro Extensão do Bosque. Este ano, a iniciativa integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, finalizando o cronograma de ações especiais promovidas pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer desde o dia 18. Vale ressaltar que o novo núcleo de gestão pedagógica, que estará sediando a EcoOstras nesta sexta-feira, foi inaugurado esta semana, na última segunda-feira. Confiram alguns detalhes a mais sobre esse novo equipamento público através da repórter Cíntia Rocha, da Ascom do município. Com mais de 10 espaços destinados para as equipes pedagógicas da rede municipal de ensino e previsão de salas e ambientes adequados para a formação continuada dos profissionais da educação, o NUGEP tem por finalidade fomentar e promover ações pedagógicas que possibilitem a inserção de práticas educacionais com abordagem inovadora, tecnológica, interdisciplinar e socioemocional. E vocês vão conferir agora comigo essa matéria do município de Guapimirim. Professores ameaçam paralisar as aulas por descumprimento da prefeitura, segundo os professores. E segundo o sindicato também de classes, pelo descumprimento de reajuste salarial. Bom, na manhã desta quinta-feira, nossa equipe de jornalismo foi às ruas de Guapimirim e flagraram uma manifestação de professores da rede municipal que ameaçam paralisar as aulas em função de um reajuste que não foi estendido à classe, e esse seria o motivo, então, da paralisação. Confiram conosco as imagens dessa manifestação que fazem os professores no centro da cidade de Guapimirim. Na sequência, vocês vão ver agora uma entrevista recente aqui em nossa emissora, na rede de TV+, com o secretário de Educação do município de Guapimirim, Ricardo Almeida, que fala, inclusive, sobre essa situação em que vive a relação entre professores, Secretaria de Educação e a atual gestão do município de Guapimirim. Acompanhe. O nosso professor pode ter certeza, pode acreditar na gente. Você nunca será tão valorizado como você vai ser nesse governo, como você já tem sido. A gente tem cuidado do professor de forma especial. A gente assumiu o governo aqui no dia 3 de janeiro, era uma segunda-feira, 3 de janeiro de 2021. Nesse dia, a presidente do Sindicato dos Professores, a coordenadora, chegou lá para poder pedir um espaço para ser atendida, porque dizia ela que há muito tempo não eram atendidos em Guapimirim. E eu disse para eles assim, pode mandar ela entrar. Naquele primeiro dia, ela entrou e a gente conversou. E a partir dali, a gente sempre recebe o Sindicato dos Professores, a gente sempre fala com eles e até então, a gente tem sempre cumprido as nossas metas, né? A gente tem trabalhado. É lógico que eles precisam mais e eles merecem mais. E a gente vai fazer. A gente também não chegou nem na metade do governo, como eu já disse anteriormente. Então, você que é pai de aluno, você que é professor, você que é funcionário, contratado ou concursado, pode acreditar na administração da sua cidade.
A gente está fazendo o melhor, a gente está buscando o melhor. A gente é perfeito? Não. A gente ainda erra em algumas coisas? Claro que sim. Mas nós estamos lá de portas abertas, a gente faz uma gestão absolutamente aberta, onde a gente ouve todo mundo tem meu telefone, todo mundo fala comigo, eu nunca troquei de número de telefone, meu número de telefone é o mesmo desde 1996, quando eu comprei telefone. Então, as pessoas têm acesso, podem falar com a secretária, com a minha subsecretária lá, a Luciana, pode falar com a Fatinha, pode falar com todo mundo que trabalha lá, o Valdenir. Nós estamos lá de portas abertas para ouvir o que o pai precisa falar, o que o professor precisa falar. A gente está aqui para fazer uma gestão o mais próximo possível da população. Em contato com o secretário, nossa equipe tentou agendar uma nova entrevista com Ricardo de Almeida, o secretário de Educação, para que pudéssemos, então, discutir a questão e retornar com uma conclusão para com os professores do município. E vamos agora às previsões do tempo. Sudeste tem previsão de temporais em São Paulo e chuva forte em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estefânia Toso atualiza as condições climáticas da região com as previsões do Climatempo. Confira. Nesta quinta-feira, a circulação de ventos ainda provoca nuvens muito carregadas sobre grande parte do sudeste do Brasil, mas a maior parte da região ainda segue com predomínio de sol ao longo do dia e temperaturas em elevação. Sensação de abafamento em grande parte do estado mineiro, no Rio de Janeiro e no interior paulista. O dia ainda começa com muitas nuvens no extremo sul do estado de São Paulo. Vai ser um predomínio de céu mais nublado na região do Vale do Ribeira e também no litoral. As áreas mais próximas ao Paraná e ao estado de Mato Grosso do Sul ficam sujeitas a temporais. E na região da capital paulista, a chuva forte ainda se concentra no período da tarde. Tem risco de temporais na região da Zona da Mata Mineira e chuva forte nas capitais Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em Vitória, a chuva acontece de forma mais isolada e passageira, principalmente pela manhã. Já as áreas mais ao norte do estado mineiro, com tempo firme e muito seco. Ainda venta bastante ao longo do dia e no litoral do Rio, as rajadas podem chegar até 70 km por hora. Em São Paulo, máxima de 28 graus. Em Vitória, máxima de 30 graus também em Belo Horizonte e 33 graus no Rio de Janeiro. Vamos agora ao futebol. Noite quente no Maracanã desta quarta-feira e o Flamengo vence o Corinthians nos pênaltis e é tetracampeão da Copa do Brasil. Após a partida de ida na capital paulista terminar empatada sem gols, as duas equipes entraram em campo precisando vencer para conquistar o título. Um novo empate levaria a disputa para os pênaltis e foi isso exatamente que aconteceu. No entanto, Pedro abriu o placar na vitória do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã. No segundo tempo, o Timão passou a dominar, encurralou os cariocas. Aos 36 minutos, nem o goleiro rubro-negro pôde ajudar, quando Juliano aproveitou a sobra dentro da área e empatou. Com o empate no decorrer do tempo normal, a disputa foi para os pênaltis. Bom, e logo após bater o pênalti do título, Rodinei exalta a volta por cima no Flamengo. Com esse gol, Rodinei marcou o gol decisivo do jogo. E a festa começou no Maracanã. Bom, e assim encerramos mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, pela sua frequência no acompanhamento das notícias das nossas cidades, a nossa equipe técnica, desejando a todos, já quase no finalzinho dessa semana, que seja de um final de semana muito bacana e brilhante para todos. Muito obrigado e até a próxima edição.